Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Hoje estaremos dando continuidade na nossa sequência de lição sobre apologética. A lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 5, que traz como título Jesus é Deus. Glória a Jesus. Essa lição é muito enriquecedora, viu? E muito edificante para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando se trata de cristologia, nós vamos observar que é uma das doutrinas mais atacadas. É uma das doutrinas que mais o inimigo das nossas almas, ele trabalha para distorcer a pessoa de Jesus Cristo. Porque se ele consegue distorcer a pessoa de Jesus Cristo e fazer com que as pessoas tenham um entendimento errôneo com respeito à pessoa de Cristo, isso pode com certeza comprometer a nossa salvação. Porque uma pessoa que não crê que Jesus é Deus, ela já está comprometendo a sua salvação. E esse é o propósito do inimigo das nossas almas. Então aqui a nossa lição de hoje, o texto áureo diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Só lembrando aos irmãos, quero enfatizar aqui que a Bíblia Sagrada ela contém 4 evangelhos, sendo que cada um deles, meus irmãos, Jesus é apresentado de uma maneira diferente, por um perfil diferente. Por exemplo, o propósito do Evangelho de Mateus, quando o Mateus escreveu o seu Evangelho, ele teve um propósito de apresentar Jesus aos judeus como rei dos judeus. Já o evangelista Marcos apresenta Jesus como servo, um servo sofredor. Já o evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem, como o homem perfeito. E o evangelista João já se dedicou a enfatizar Jesus como o Deus verdadeiro, ou seja, ele apresenta Jesus no seu evangelho como Jesus sendo divino. Ele enfatiza a divindade de Cristo. Então, o Evangelho de João, ele é o evangelho ou o livro que mais fala sobre a divindade de Cristo. Mas a divindade de Cristo, ele é um assunto que se encontra em toda a Bíblia. Já no Antigo Testamento, nós vamos ver que Jesus é apresentado como Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria aqui de aproveitar também a oportunidade para enfatizar aqui o objetivo desta lição. O objetivo da lição é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O segundo objetivo é explicar a heresia do arianismo. E o terceiro objetivo é apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Glória a Deus. O primeiro tópico da nossa lição traz como título a doutrina bíblica da divindade de Jesus. E o primeiro subtópico é Jesus é Deus. Acompanhe, por favor, se você tem a sua revista. Jesus é Deus. Essa é uma afirmação muito séria. Para nós, afirmar que Jesus é Deus se trata de uma verdade irrefutável. Mas existem grupos, por aí, pelo menos 2 grupos, que negam a divindade de Cristo. Eu não sei se aqui no nosso meio tem alguma pessoa que tem alguma dúvida com respeito à divindade de Cristo. Eu acredito, espero que não. Mas talvez tenha alguém que
que tem alguma interrogação na sua mente, tipo assim, irmão, eu creio que Jesus é Deus. Mas tem uns textos na Bíblia assim que eu fico com dificuldade de, quando eu leio, eu fico com dificuldade de interpretar. Então, se você, porque na palavra de Deus existem muitos textos aparentemente controversos, irmão. Então, se eu tiver algum irmão aqui que queira apresentar algum texto que aparentemente ele está contradizendo a divindade de Cristo, você tem a liberdade de apresentar aqui para que nós possamos ajudá-lo a tirar essa dúvida. Então, existe pelo menos dois grupos que negam a divindade de Cristo. O primeiro grupo são aquelas pessoas que são pessoas céticas, não creem em coisas espirituais, não creem no sobrenatural. Essas pessoas têm dificuldade para acreditar na divindade de Cristo. Então elas dizem, Jesus foi apenas um homem. Esse negócio de dizer que Jesus é Deus, isso aí é coisa do cristianismo, né? É coisa dos religiosos. Na verdade, Jesus ele foi apenas um profeta que nasceu aqui neste mundo, cumpriu a sua missão. Ele foi um grande mestre, um grande guru, mas ele morreu. E ele deixou um grande legado para nós. Mas eu não creio que ele seja Deus. Então existe esse grupo de pessoas. Mas existe um outro grupo de pessoas também que não crê na divindade de Cristo. Ou pelo menos ele acredita que Jesus não é o Deus como um Deus todo-poderoso, mas que Jesus ele se trata apenas de um Deus menor, um Deus criado, um Deus de segunda categoria. E essas pessoas que acreditam nessa segunda versão de Cristo, eles procuram usar textos da Bíblia para fundamentar a sua maneira de pensar. Então existem esses dois tipos de pessoas, ou dois tipos de grupos que negam a divindade de Cristo. Mas Jesus ele é Deus, porque a palavra de Deus afirma que Jesus é Deus. Então eu gostaria de enfatizar aqui essa verdade, que Jesus é Deus, usando os textos que aqui, alguns textos que aqui já estão na nossa revista, e outros também, só que eu organizei numa outra anotação, de uma forma mais diferente, mas são os mesmos textos que está aqui, porque aqui está dizendo para nós enfatizarmos que Jesus é Deus, e depois no segundo subtópico, enfatizarmos os atributos absolutos de Cristo. Então eu já quero começar a compartilhar com os irmãos por que eu acredito, ou que nós acreditamos que Jesus é Deus. E antes de eu começar, meus irmãos, eu gostaria primeiro de enfatizar uma coisa aqui, que a Assembleia de Deus, ela tem um credo de fé, ela tem uma declaração de fé. Essa declaração de fé está documentada, vocês podem puxá-la na internet. E aqui tem um pequeno trecho na revista do professor. Se você tem uma revista de aluno, você não vai encontrar na revista do aluno. Mas se a sua revista de professor está aqui com auxílio doutrinário, tá? Um pequeno trecho da declaração de fé da Assembleia de Deus, que está na página na página 43 da declaração de fé da Assembleia de Deus. E esse pedacinho aqui da declaração de fé, que exatamente afirma a divindade de Jesus, diz da seguinte forma: o Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, consubstancial com o Pai, em grego homozion, do patri, que significa da mesma substância com o Pai, qualifica a unidade de essência do Pai
e do Filho Jesus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obras do Espírito Santo. E confessamos que o Filho é autoexistente, João 5:26 e 8:58, e eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo. Então está aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então é isso que a nossa Assembleia de Deus acredita, tá certo? Agora, se nós acreditamos que Jesus é Deus, então vamos para a palavra de Deus. Por que eu tenho certeza e posso afirmar que Jesus é Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque Jesus mesmo afirmou que Ele é Deus. E Ele não deixou nenhuma dúvida. As atitudes de Cristo, as palavras de Cristo, a maneira dele fazer as coisas, prova que ele é Deus. Até mesmo quando ele estava sendo julgado, quando fizeram a pergunta para ele, quando o sumo sacerdote, lá no Sinédrio, Jesus estava sendo interrogado pelo Sinédrio, que era o lugar onde julgados as questões religiosas e civis de Israel. Quando Jesus estava sendo julgado pelo sumo sacerdote, ele perguntou se Jesus era Deus. Ele disse: eu sou. Ele disse: vocês verão o Filho do Homem sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E ele disse: eu sou, e você disse que eu já sou. Jesus confirmou que ele é Deus. Mas ele afirmou de outras maneiras, e uma das maneiras de Jesus afirmar que ele é Deus, é que ele nunca repreendeu ninguém quando alguém se prostrou diante de Deus para adorá-lo ou chamá-lo de Deus. Jesus, ele reivindicou a adoração para si. Nós vamos ver isso, meus irmãos, em João, no capítulo 9, no versículo 38. Eu gostaria que algum irmão abrisse, o irmão Moacir, por gentileza, irmão. Abra no capítulo 9 de João, versículo 38. E o irmão Adonias, abra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 28, por gentileza. João 9:38, irmão Moacir. João 9:38. João 9:38. Ele disse, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que não veem sejam cegos. João 9:38. João 9:38, irmão, isso aí. 38, ele disse: creio, Senhor Jesus, e o adorou. Olha aí. Aqui nós vemos uma pessoa adorando a Jesus, depois de Jesus ter pronunciado algumas palavras para ele e perguntado se ele cria no que Jesus estava dizendo para ele. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Se tratava do cego que Jesus tinha curado ele. Jesus curou um cego de nascença, e mais tarde Jesus encontrou com esse cego, se revelou a ele que ele era o Cristo, e o cego, após Jesus se revelar a ele, ele disse: eu creio em ti, Senhor, e o adorou. Jesus não repreendeu o cego.
Nós vemos isso também em João 20, 28. Quem foi que ficou de ler? 20, 28. 20, 28, presbítero Adonias. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor, meu Deus, meu... Senhor Deus meu, Senhor, meu Deus. Senhor e Deus meu. Isso aqui foi quando Jesus, após ele ter ressuscitado, ele se apresentou aos discípulos e Tomé não estava presente. E quando Tomé chegou, os discípulos disseram, olha, o mestre esteve aqui, depois da ressurreição isso. Ele disse, se eu não ver os cravos nas suas mãos, a marca dos cravos, se eu não ver o ferimento que fizeram nele aqui no lado, eu não creio. Aí foi quando Jesus se apresentou, mostrou as mãos dele para ele, mostrou os cravos aqui, o furado da lança, e aí ele disse para Jesus, agora eu creio que tu és o meu Senhor e o meu Deus. E ele adorou ali, com certeza todos os discípulos também adoraram a Cristo, e Jesus, ele recebeu essa adoração para si. Então, nessas atitudes de Jesus, porque se Jesus não fosse Deus, irmãos, Jesus ele ia repreender os discípulos, ele ia dizer, olha, não adorem a mim, adorem só a Deus. Jesus ia ser o primeiro a repreender os discípulos. Quando ele estava sendo tentado pelo diabo, e o diabo tentou a Cristo, numa das vezes que ele tentou a Cristo, o diabo disse, olha, Jesus disse para o diabo, somente ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Quando o diabo disse, tudo eu te darei, se prostrado me adorares, Jesus disse, está escrito, somente ao teu Deus adorarás e a ele darás culto. Logo, se Jesus recebeu a adoração para si, então Jesus ele era esse Deus que ele falou lá no deserto, quando ele disse, somente ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ele citou uma passagem que está lá em Deuteronômio. Então logo Jesus é Deus. Mas existe uma outra maneira que Jesus, nós podemos observar que Jesus é Deus porque ele reivindicou, ele se colocou em pé de igualdade com o Deus Todo-Poderoso. Isso nós vimos em Êxodo capítulo 3, versículo 12, quando Jesus, Êxodo capítulo 3, versículo 12, alguém pode abrir por gentileza? Irmão Pedro, abra por gentileza. Êxodo capítulo 3, versículo 12 a 14. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 2. Pastor Hélio, por gentileza, João 8, 58. Olha o que nós vamos ver aqui. Jesus, ele sempre se dizendo seu próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. 3, 14, né? Êxodo 3, versículo 12 a 14. E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvisse tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. E então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for ao filho de Israel e lhe disser, o Deus de vosso pai me enviou a vós, e ele me perguntarei, qual é o seu nome, que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, e me enviou a vós. Agora, olha o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 58. Pode ler, pastor Pedro e pastor Hélio, por gentileza. Esse Jesus, na verdade, que anunciava os Espíritos Santos. Olha aí. O Deus de Israel se revelou a Moisés como grande eu sou. E Jesus se revelou como esse grande eu sou. No capítulo 8, versículo 58, Jesus disse, antes que Abraão existisse,
eu sou. Então Jesus, ele disse, eu sou o grande eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, ele se colocou em igualdade, em pé de igualdade com Deus Todo-Poderoso. Em Isaías capítulo 44, versículo 6, 44, versículo 6, vamos ver o que está escrito em Isaías 44, versículo 6. Olha que o Deus Todo-Poderoso diz lá em Isaías capítulo 4, versículo 6, 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Agora olha o que Jesus falou em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, em Isaías, no capítulo 44, versículo 6, o Pai diz, eu sou o Todo-Poderoso. E lá em Apocalipse, Jesus disse, eu sou Todo-Poderoso. Ele se colocou em pé de igualdade com Deus. Logo, Jesus é Deus, não um deusinho qualquer, irmão. Não um Deus de segunda categoria, como certas religiões pregam aí. Mas Jesus, ele é o Deus da mesma substância do Pai. O Pai é o Todo-Poderoso, ele também é o Todo-Poderoso. Mas existe uma outra maneira de nós atestarmos a divindade de Cristo. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, lá do Velho Testamento, que se revelou a Israel, se revelou no Monte Sinai, ele tem atributos que ele não compartilha com ninguém. Existem os atributos incomunicáveis de Deus, que são também chamados de atributos absolutos. São aqueles atributos que Deus não compartilha com ninguém, nem com os anjos, nem com nenhum ser humano, porque existem alguns atributos de Deus que ele até compartilha conosco, como por exemplo, a verdade. Ele diz que nós devemos praticar a verdade. Ele compartilha esses atributos conosco. Apesar de o ser humano ser imperfeito, não na mesma perfeição que ele, santidade, ele diz que nós devemos ser santos, né? Não perfeito, imperfeito só Deus, impecável só Ele, mas a Bíblia diz que nós devemos ser santos. Então esses atributos, Ele compartilha conosco, mas existem os atributos que Deus não compartilha com ninguém, são os atributos absolutos, como onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Ele é Deus eterno, sempiterno, imutável, a imutabilidade de Deus. O homem muda a cada instante, o homem muda, mas Deus não muda. E Jesus se identificou com cada uma desses atributos, cada um. Olha Jesus sendo chamado de onipotente. Em Mateus 28, 18, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Em Apocalipse 1:8, ele é chamado de o Todo-Poderoso. Ele mesmo diz: eu sou o Todo-Poderoso. Vamos ver Colossenses 2:9. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 2:9, meus irmãos. Olha que como Jesus é apresentado em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Pode ler? Pode ler, pastor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Continue. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Amém. Vejam como Jesus está apresentado aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente todo o poder da divindade, toda a plenitude da divindade. Logo, ele é um Deus
onipotente. Vamos ver se Jesus é onisciente? João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 30. João 16, 30. Olha que Jesus fala aqui. 16, 30. Olha que o evangelista João diz aqui. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Sabe por quê? Porque Jesus é onisciente. Colossenses 2:3. Voltando para Colossenses 2:3, meus irmãos. Colossenses 2:3. 2:3 diz assim: em quem todos os... Eu vou ler do versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério, olha aí, dizendo que Cristo é Deus, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Ele está dizendo que esse Deus que ele está dizendo aqui é Cristo. Aí ele conclui dizendo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Logo, Jesus, ele é onisciente, ele detém todos os conhecimentos da sabedoria de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há nada que ele não saiba. Sabe por quê? Porque ele é onisciente. Ele também detém o grande atributo do Deus Todo-Poderoso chamado onipresença. Vamos ver isso na Bíblia. Em Mateus 18:20 ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Só um Deus onisciente pode fazer isso, meus irmãos. Porque se nós estamos reunidos aqui, hoje, nesta manhã, na escola dominical, e ele está aqui conosco, centenas ou milhares de igrejas estão reunidas agora, também fazendo a escola dominical. E Jesus está lá, e Jesus está em todos esses lugares ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque ele tem esse grande atributo do Deus Todo-Poderoso. Amém. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23, ele falou, olha, 14, 23, vamos lá, irmão, eu esqueci o versículo agora, viu? João 14, 23, olha o que ele disse aqui. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele a morada. Como é que Jesus pode morar em mim? Pode morar na irmã Joana, no irmão Francisco, no pastor Expedito, em todos nós ao mesmo tempo. Só se ele for onisciente, não é verdade, irmã Joana? É verdade. Eu não sei de onde esse pessoal tiraram para afirmar que Jesus é... Irmã, tem centenas de passagens na Bíblia que provam que Jesus é Deus. Não tem como não dizer que Jesus não é um Deus, que Jesus é um Deus de segunda categoria, ou que ele não é Deus. Não tem, não existe isso na palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Jesus, ele é Deus também, por quê? Porque ele detém o grande atributo do Deus eterno. Ele é eterno. Olha aqui, Isaías, diga, pastor, diga, irmão. Só rapidamente, não queria me interromper. Que quando Jesus ressuscitou, né, ele disse-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, como ele falou, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha aí. Muito obrigado, irmão. Ele dizendo que não tinha
Então, como é que explica isso aí? Ele diz, não me dê tempo que eu vou para o meu Pai, que é Deus, né? Sim. E aí, então, prova que ele não era Deus aí, como é que é isso? Não me detenhas, porque vou para meu Pai. É isso. Ele falou isso depois de ressuscitar? Porque tem aqui, eu estou lendo em João, a ressurreição, né? Estou aqui em João 20, 17. 20, 17. Depois que Jesus ressuscitou, foi após a ressurreição de Cristo. Em Diácono Josué. Disse-lhe Jesus, só um momento, irmão. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Foi logo quando Jesus ressuscitou e ele se encontrou com as mulheres e mandou um recado para os discípulos. Entendeu? E aí ele fez assim, ele se expressou dessa forma, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai e avisa aos meus discípulos que subo para meu Pai, vosso Pai e vosso Deus. Então, mas isso não significa que Jesus está afirmando aqui que ele não é Deus, tá, irmão? Não significa, não tem nada a ver com esse pensamento aí, tá certo? Diga, irmã Joana. É só para falar assim, que Jesus, o próprio Jesus não falou, eu e o Pai somos um, então se somos a mesma pessoa. Isso, não. Ele, Deus. Não. Eu e o Pai somos Essa um. expressão, eu e o Pai somos um, É outra não coisa. significa ser a mesma pessoa. Jesus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa distinta dele. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, significa no sentido de unidade. Se o Pai fosse a mesma pessoa que o Filho, isso seria unicidade, isso é uma heresia. É uma heresia, inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre isso aí. O Pai e o Filho são da mesma substância, tá? Eles são da mesma substância, da mesma natureza, mas o Pai é um, o Filho é outro, a pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra. Entendeu? Quando ele disse o Pai e eu somos um, no sentido de eles terem o mesmo propósito e deles de ter uma unidade. Por exemplo, Jesus ele disse que o marido e a mulher são uma só carne. Não é verdade? Irmão, o Senhor é uma só carne com a sua mulher, é isso que a Bíblia diz. Mas o Senhor é a sua mulher? O Senhor é a sua mulher? Não. Irmão Francisco, estou perguntando para o Senhor. O Senhor é a irmã? Não é o nome da sua esposa? O Senhor é ela? Não, o Senhor é o Senhor, ela é ela. O Senhor é uma pessoa, o Senhor é o irmão Francisco, ela é a irmã Maria do Carmo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor e ela é uma só carne, vocês são um. Jesus disse, Pai, a minha oração aqui no capítulo 17, falando para a igreja, orando por nós, ele disse assim, a minha oração é que eles sejam um, como eu e o Senhor, como eu e tu, Pai, somos um. Então a igreja, Jesus estava afirmando que a igreja é um, nós somos um em Cristo, nós somos um corpo em Cristo, tá certo? Mas esse corpo, ele não é formado de vários indivíduos, não é formado de várias pessoas, então é nesse sentido que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas não que o Pai e ele é a mesma pessoa. Quem criação está no Moisés, tá? Está no Moisés depois da verdade. Todo aquele que pediu o Pai em nome de Jesus será feito, né? Isso. Vamos continuar aqui. Então, eu estava falando que Jesus ele é eterno como Pai. Olha em Isaías capítulo 9, versículo 6, o que é falado lá no Velho Testamento. Já no Velho Testamento, o profeta messiânico Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Olha que Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala sobre Jesus. Vamos dar uma olhada. Versículo 6, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Aqui está maravilhoso conselheiro. Tem algumas Bíblias que tem uma vírgulazinha, maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula. Nessa Bíblia aqui está maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então ele é chamado de Pai da eternidade, Jesus. Isso aqui é uma profecia sobre o nascimento do Messias. Então o Messias aqui, que é Cristo, que haveria de nascer 700 anos antes dele nascer, foi feita essa profecia aqui. Ele é chamado de Pai da eternidade. Então logo Jesus é eterno. Ele tem um atributo absoluto de Deus, que é eterno. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Me ajude a encontrar, que eu não sou muito bom de encontrar versículo rápido na Bíblia. Miqueias 5, 2. Miqueias 5, 2. Quem achar primeiro? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Olha, ele está falando de Jesus, tá? E cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade, desde os dias da eternidade. Novamente aqui está dizendo que Jesus, ele detém o atributo que só o Deus Todo-Poderoso tem, que é eterno, eternidade. Logo, ele é um Deus Todo-Poderoso como o Pai. Imutabilidade. Ele também é imutável. Vamos ver Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Hebreus, quem achar primeiro pode citar o versículo. Hebreus 13, 8, tá? No princípio era o verbo. Hebreus 13, Jesus 8. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha aí. Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele não muda. Nós mudamos. Nós somos seres humanos, nós mudamos. Então, o primeiro tópico da nossa lição terminou aqui. Por quê? Porque o primeiro tópico da nossa lição manda a gente enfatizarmos a divindade de Cristo. Jesus é Deus. Se os irmãos quiserem depois pegar esses versículos para vocês meditarem na casa de vocês, olha, todos esses versículos falam sobre a divindade de Cristo e mais alguns outros que eu tenho aqui anotados. Se vocês quiserem, tá? Anotar, muito bom para vocês estudarem na casa de vocês, tá? Então vamos para o tópico número 2 da nossa lição. Já vimos, existe alguma prova que Jesus é Deus? Olha, lá existe alguns textos da Bíblia que eles têm uma aparente controvérsia. Aparente controvérsia. Por exemplo, vou dar um exemplo, antes de chegar lá, eu vou logo dar um exemplo aqui para vocês. Tem um texto na Bíblia que diz assim, Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Isso não está querendo dizer que Jesus é menor do que o Pai, tá? Então vamos explicar isso aí. Jesus disse lá no Evangelho de João: o Pai é maior do que eu. Jesus falou, mas Jesus não estava dizendo por causa disso que ele não era Deus igual ao Pai. Eu vou explicar isso aí, tá certo? Então existem textos aparentemente controversos na Bíblia. É exatamente que essas seitas procuram pegar esses textos, meus irmãos, e apresentar eles por aí para as pessoas, como por exemplo para mim, para você, para qualquer um de nós. E se nós não soubermos, não tivermos convicção da verdadeira interpretação do texto, nós vamos ficar, é mesmo, é verdade, é mesmo. Jesus não é um Deus igual ao Pai, porque ele disse que Jesus disse que ele, o Pai é maior do que ele. E tem outros textos que eles apresentam. Diga, pastor. Como o irmão fez a pergunta aí, muitos pegam o texto e não fazem exegese. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: não me detém agora que eu não fui ainda para o Pai. Jesus, ele passou 40 dias com o discípulo para poder subir. E quando a Bíblia chama de rabi, é uma linguagem idiomática, que quando o judeu falava rabi, chamava de mestre, é uma linguagem idiomática. Então estava chamando ele de mestre e não de Jesus.
Ele disse, eu não me detém agora, que eu ainda não vou ainda. Ele passou 40 dias com o discípulo. Mas na verdade ele era Deus. Porém, ele ainda ia ficar na terra 40 dias. Maria chamou ele de rabi, como se estivesse chamando de mestre. Uma como Deus falou, mas não quer dizer que ele não era Deus. Aí se a pessoa pega um texto desse, mas como é que Jesus fala isso se ele já tinha ressuscitado? Mas ele ainda ia passar 40 dias e falou, calma, eu não vou agora. Aí Maria chamou ele de rabi, é uma linguagem idiomática. Então, meus irmãos, obrigado, pastor. Então, já vimos aqui o primeiro tópico, os dois subtópicos, que Jesus é Deus, depois falando no segundo subtópico, seus atributos absolutos, já vimos aqui. Agora vamos passar para o segundo tópico da nossa lição, que diz a heresia que nega a divindade de Jesus, meus irmãos. A heresia que nega a divindade de Jesus, esse é o nosso segundo tópico, tá? Irmã José, você vai falar dos atributos de Deus? Sim, os atributos. Já falou? Sim, acabei de falar agora, filho. É porque ele fez um resumo todo no... É porque eu organizei no papel de uma forma diferente. Aqui está tudo sorteado aqui, né? Aí eu organizei aqui no papel mais organizado aqui no meu papel aqui. Vamos lá então. Segundo tópico da nossa lição, a heresia que nega a divindade de Jesus. Ponto número 1, o arianismo. Irmão, essa palavra arianismo, ela vem de um nome de uma pessoa, tá? Significa, essa palavra arianismo vem de Ário. Ário foi um bispo que viveu no século III antes de Cristo, depois de Cristo. Esse bispo aí, ele começou a teologia dele começou a ficar tudo distorcida. Ele começou a entender que Jesus não era Deus, exatamente aquele negócio que eu vou falar lá na frente para os irmãos. Ele pegava esses textos da Bíblia, são aparentemente controversos, que nós vamos ver alguns textos desses para os irmãos, tá certo? Ele pegava esses textos que são aparentemente controversos e ele interpretava da maneira errada, porque os textos, eles são aparentemente controversos, dá de entender mesmo que Jesus foi criado, que Jesus não é um Deus igual ao Pai, que Jesus, ele é um Deus de segunda categoria, tá certo? E aí ele começou a pregar isso aí, tá certo? Então é isso que nós vamos ver agora, o arianismo. Esse camarada aqui, o Ário, ele viveu no século III, tá certo? Lá no começo, lá, no século III, tá certo? E aí ele começa a pregar essa doutrina que ficou sendo conhecida como arianismo. Todas as pessoas que negam a divindade de Cristo de alguma forma, ou diz que Jesus nunca foi Deus, ou diz que Jesus, ele é um Deus de segunda categoria, um deusinho, ou diz que Jesus foi criado. Tudo isso está dentro desse arianismo aí, tá certo? Então vamos entender o pensamento de Ário. Vamos ler o texto aqui. Quem pode ler para mim o ponto número 1, chamado arianismo aqui? Alguém pode ler? Pastor, por gentileza, lê ele. O arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou o fundamento da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário. O expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318, ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno como o Pai, ou com o Pai. Insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus, a palavra de ordem arianista era: houve tempo em que o Verbo não existia. Obrigado, pastor. Interessante que a principal visão dele, ele coloca Jesus como um ser intermediário entre
a humanidade, né? E a divindade. Isso. E ele tem problema também com relação à Trindade. Ele não crê na Sim, ele não crê na Trindade. Os arianistas não crêem na Trindade. Então vamos lá, vamos entender então o pensamento de Ário, tá? Então, segundo Ário, o que Ário pensava? Jesus seria uma criatura superior. Jesus foi uma pessoa que foi criada pelo Pai. Ele disse que Jesus era criado. Se Jesus era criado, então Jesus não é Deus. Outra coisa, outro pensamento de Ário, o primeiro ser que Deus criou. Não só Jesus foi criado, como ele afirmava que Jesus foi a primeira pessoa, antes de Deus fazer o universo, antes de Deus fazer tudo que Deus fez, que Deus criou, Deus criou Jesus. Jesus foi a primeira criatura de Deus. Tá? Inclusive, eu vou mostrar os textos que ele se baseava para fazer essas afirmações. Outro pensamento diário, que Jesus ele é um Deus com D minúsculo. Tá? Ou seja, Jesus é um Deus de segunda categoria, um Deusinho, um Deus pequeno. Outro pensamento diário, que Jesus é um Deus, já falei, de segunda categoria. Mas vejam bem, as consequências dessa teologia são devastadoras, meus irmãos. Porque se Jesus fosse todas essas coisas que Ário está dizendo aqui, que ele está dizendo que Jesus é uma criatura, tá? Que Jesus é um Deus de segunda categoria, Jesus não é um Deus todo-poderoso, que Jesus é um Deus criado. Olha só, se Jesus é criado, então ele não é eterno. Se ele não é eterno, logo ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele não pode salvar. E se ele não pode salvar, nossa fé é inútil. Coitado de nós. Se a gente cresce num Deus dessa categoria, coitado da nossa fé, né, meus irmãos? Josué, posso? Pode. Esse indivíduo ele era um presbítero. E se eu não fosse cristão ainda, eu tivesse me convertido, o que bastava para mim era João 1, capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo é Jesus, meu Pai. O verbo era Deus, o verbo é Jesus. O verbo estava com Deus no céu. Ele deixou a sua glória, se despiu da sua glória, habitou entre nós como um homem que se fez carne. Pronto, então isso aí já é tudo. Então, eu não creio, eu sou um assembleano que eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Então eu sou um assembleano. Se alguém pregar aqui em qualquer igreja e não for bíblico, eu não creio, eu creio. Então a minha regra de fé, a nossa regra de fé é a palavra. Alguém fala assim, Jesus não é Deus. Então nós cremos em quê? João 1, capítulo 1. Do princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então Jesus ele era Deus. Então nossa regra de fé é a palavra. Então a Assembleia de Deus é uma bênção, mas tem tanta heresia também, né, pastor Expedito? Então, o camarada chega aqui e não pregou Bíblia, eu fico tranquilo. Você crê em quê? Na palavra. Pregou a palavra mesmo, não pregou. Então, isso nós temos que tomar cuidado, porque esse indivíduo é do presbítero. Então, como o irmão Josué falou, ele pega os versículos isolados, não faz não lê o contexto, aí fica esses pretextos bem aqui. E aí, se nós não tomarmos cuidado, pode acontecer até conosco. Então, nossa regra de fé é o quê? Palavra. Então, Jesus era Deus, estava com Deus e deixou a sua glória e se fez carne. É a nossa regra de fé. Obrigado. Obrigado. Irmã Tainá, a senhora pode ler, por gentileza, o segundo ponto segundo ponto, suas explicações, ou seja, ele tinha esse pensamento que eu citei para os irmãos aqui, que Jesus era um ser criado, que Jesus era um Deus de segunda categoria, não era o Deus Todo-Poderoso. Quais eram as explicações que eles davam? Quais eram os textos que ele usava para afirmar as suas heresias, Ponto número 2, irmã Tainá. Suas explicações. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas.
as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos meus caminhos. Provérbios 18, 22. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o filho não existia. Outra passagem favorita é: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Camarada é muito fraco, né? Agora, onde é que... Então, olha, onde os é que tá textos escrito que, Jesus alguns existe? textos que eles usavam, mas depois eu vou falar para vocês outros, porque o arianismo ainda está presente hoje. Tá? Por exemplo, o mais popular, o mais comum que a gente vê por aí, quem é? Os TJ, os Testemunhos de Jeová. Mas eu conheço outras igrejas, eu sei de outras igrejas que têm o mesmo pensamento deles. Tá certo? Mas eles são os mais conhecidos. Então, o arianismo ainda está presente hoje. E aqui, ele está mostrando aqui 1, 2, 3 textos, 4 textos que Ario usava, mas existem outros que lá no final que eu quero compartilhar com os irmãos e explicar para os irmãos a aparente controvérsia. Diga, pastor. Aí é interessante ressaltar, porque assim, há de ser que alguém entre nós aqui, algum dos alunos, pergunta assim: como você está presente entre nós? Então, é a primeira vez que eu estou ouvindo esse nome, nunca ouvi, nunca deparei. É interessante que, assim, na colocação do senhor, o senhor, na verdade, implicitamente até disse que ele não aparece com esse nome, mas o modus operandi dele, né? As negações, as filosofias, o modo deles defender as ideias é o arianismo presente nos dias atuais. Exatamente. Obrigado, pastor, por explicar melhor. Exatamente isso que eu quis dizer. Vamos para o ponto de número 3. Como solucionar a controvérsia? Ou seja, esses textos que foram citados aqui, tá, eles são aparentemente controversos. Como Provérbios capítulo 8, versículo 22, que está dizendo aqui, Provérbio 8, 22, o qual, não, Provérbio 8, 22, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Esse texto está em Provérbios, só que ele pegou uma versão, porque essa palavra criou, lá no original, ela tem várias implicações, como ele vai explicar aqui, tá? No tópico, no ponto número 3. Ela tem várias traduções. Aí ele pegou uma das traduções e colocou aqui: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Quando você vai para Provérbios capítulo 8, você vai ver que ele está falando da sabedoria de Deus. Tá? Da sabedoria de Deus. Então, o que acontece? Olha como está o texto aqui nesta versão. Vocês podem ver na versão da Bíblia de vocês, tá? Vocês podem ver, puxar em outras versões. Olha como é que está aqui. O Senhor me possuía no início da sua obra. Quando você pega o contexto dessa passagem, está falando a excelência da sabedoria. Está falando da excelência da sabedoria. O Senhor me possuía, ou seja, o Senhor possuía a sabedoria no início da sua obra. É isso que Deus está dizendo aqui. Tá certo? Então, só que quando você vai olhar lá no original grego, essa palavra que está aqui traduzido por possuir, aí aqui está traduzido por o Senhor me criou, é um vocábulo grego, hebraico, que ele tem vários significados. Ele pegou apenas um dos significados para afirmar que estava se referindo à criação de Cristo. Tá certo? Aqui no Colossenses capítulo 1, versículo 15, vamos ver aqui. Vamos ver logo o texto número 3, que aí é o comentarista aqui soluciona a questão do dia. Como solucionar a controvérsia? Quem pode ler, por gentileza, para mim? Irmão Carlos, você poderia ler, por gentileza? Ponto número 3, você está com a sua revista? Irmão Carlos, leia o ponto número 3 da nossa
do segundo tópico aqui, ponto número 3, como solucionar a controvérsia. A tradução criou o provérbio 8:22 da Septuaginta. Septuaginta é oficial, pois o verbo hebraico nessa passagem é grama, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo de nada. É o verbo paran, como de Gênesis 1:1. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é primogênito de toda a criação e não primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro chefe, foi usada pelos criadores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Todos entenderam? Todos estão com a sua revista? Amém. Todos estão com a sua revista e estavam acompanhando, né? Então, o que foi que o pastor Ezequiel Soares fez aqui? Ele explicou esses textos que são distorcidos no arianismo. Foi isso que ele fez aqui, tá? Se os irmãos entenderam, glória a Deus, mas eu vou voltar a tocar nesses textos lá no terceiro tópico, tá? No finalzinho do terceiro tópico, tá certo? Então não vou me deter muito aqui. O pastor Ezequias explicou aqui, mas eu vou me aprofundar mais um pouco ainda nesses textos, tá certo? Vamos para o terceiro tópico. Implicações. Sim, antes de eu passar para o terceiro tópico, eu quero enfatizar o seguinte, que lá no terceiro século, quando o Ario começou a pregar essas coisas aí, meus irmãos, essas heresias, elas se espalharam rapidinho. Então isso causou abalou os alicerces da doutrina da igreja naquela época, abalou. E aí eles tiveram uma atitude de fazer um concílio, que foi em 325 que eles fizeram esse concílio, foi chamado de Concílio de Niceno, tá? Na cidade de Niceia. Niceno vem do nome Niceia, porque foi na cidade de Niceia. O imperador Constantino convocou toda a liderança da igreja, de todo o império. Foi o concílio de Niceia, ele foi o primeiro concílio ecumênico, tá? Ele convocou de todo o império, tá certo? Para eles debaterem e chegarem a um consenso, porque estava demais avacalhado, abalou mesmo os alicerces da igreja, da doutrina da igreja. E esse concílio foi feito em 325 depois de Cristo. 318 bispos se reuniram nesse concílio. E glória a Deus que eles condenaram o arianismo e afirmaram a divindade plena de Cristo. E sabe o que aconteceu com o Ario? Ario foi excomungado da igreja. Foi expulso da igreja, irmã Joana. Mas ele não se conformou com isso, não. Você sabe qual foi a estratégia? Porque vejam bem, naquela época, irmã Joana, o índice de analfabetismo era muito grande. Tá certo? As pessoas não sabiam
Eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler. Então ele armou uma estratégia. E essa estratégia, ela é muito usada hoje em dia. Eu quero enfatizar isso aqui nessa manhã. Ele pegou as ideias dele, do arianismo, as heresias dele, e colocou em forma de cânticos, de músicas. Isso aí, quando uma heresia, quando algo é colocado com uma letra de uma música, as pessoas assimilam muito rápido. Porque são coisas que as pessoas ficam cantando. Está entendendo? As crianças cantam, os adolescentes cantam, os jovens cantam, demora, os idosos estão cantando, todo mundo está cantando e todo mundo fica encantado. E a gente vê muito isso. Ele teve essa estratégia. Vocês podem buscar isso na história da igreja. O Ario pegou esses pontos cruciais das heresias dele, de que afirmava que Jesus não era Deus, que negava a divindade de Cristo, negava a trindade, porque foi um dos assuntos que foi debatido no Concílio de Nicéia, também foi a trindade, que ele negava a trindade, ele não acreditava que existia essa doutrina da trindade na Bíblia. Ele dizia que só existe um Deus, não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que o Espírito Santo não é Deus, nem Jesus é Deus, só o Pai é Deus, não existe esse negócio de 3 deuses, como ele falava e fala ainda, está entendendo? Isso começou a ser cantado, está entendendo? Então o Concílio de Nicéia foi um evento muito importante, mas isso aí continuou por muito tempo, tanto que é verdade que chegou até nós. E eu quero enfatizar uma coisa aqui, irmãos. Nós devemos ter muito cuidado com o que nós cantamos hoje, porque aquilo que o pastor falou aqui é verdade. O pastor que deu a lição na semana passada, né? O pastor, ele nem é do nosso ministério, né? Porque a revista dele é da editora Betel. Aí o que é que acontece? E é verdade, irmão, devemos ter... Mas olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Heresias não tem só... Estava falando aqui do Ministério Voz da Verdade. É verdade, irmão. Eu fui pesquisar. Está entendendo? Tem muita coisa ali que na música do Voz da Verdade que não tem condição de cantar, não. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é só no Voz da Verdade. Muitos hinos que são cantados dentro da igreja. Vou dar um exemplo para os irmãos. Tem um hino antigo do fundo do baú, meu irmão. Esse hino. Mas ele já foi regravado. Tá? Ele já foi, ele é cantado ainda hoje em dia. Tem hino que diz assim: se pelo fogo passares. Vocês já ouviram esse hino? As chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares. Até a letra é linda. Só tem um detalhe, irmãos. Quando tem um texto na Bíblia, se for mudado, se for acrescentado ou tirado uma preposição ou uma vírgula, já muda o sentido do texto. E aí eu fui analisar essa letra aí que é linda. E aí a letra diz assim: se pelo fogo passares. A Bíblia não fala se pelo fogo passares. A Bíblia fala: quando passares pelo fogo, as águas não te submergirão. Chama de guardará em ti. Quando passarem pelas águas, as águas não te submergirão. Isso lá está lá em Isaías. Quando, a preposição aí é quando, que tem um sentido totalmente diferente de ser. Você sabe quando o texto diz assim: se pelo fogo passares, significa que não é de certeza que a pessoa vai passar. Mas quando a Bíblia diz assim, olha, quando passares, está subentendido que ela vai passar. Não se sabe em que momento, mas ela vai passar. E quando ela passar, o fogo não vai queimar aquela pessoa, as águas não se submergirão, não vai se submergir aquela pessoa, Jesus vai estar com ela, mas ela vai passar. Então essa preposição quando dá a certeza que vai. Se você coloca a preposição se, já fica duvidoso. Se pelo fogo passares, ou seja,
tu poderá passar ou não. Se passares, Deus vai estar contigo, mas se tu não passares, beleza. Mas quando a Bíblia diz, a Bíblia coloca a preposição quando. Vocês se lembram onde está esse texto lá em Isaías? Quando passares pelo fogo, eu não me lembro de estar, pastor, vê se o senhor encontra ainda. Quando passares pelo fogo, quem encontrar, por favor, leia para mim. Então, irmão, não é só do Voz da Verdade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A letra do Voz da Verdade são letras bonitas. A gente come o peixe e joga a espinha fora. Por exemplo, o escudo. Poxa, aquele hino é lindo. Só fala, exalta o nome de Cristo e tudo mais. O fogo aí é simbólico. É simbólico. Não. Fogo, claro, palavras, fogo e água ali, quando passares pelo fogo, significa fogo da tribulação, da aflição. É simbólico, então. Exatamente, o fogo é um símbolo da tribulação, das aflições dessa vida. A água, a mesma coisa lá, é um símbolo de aflição das tribulações. Mas teve um caso bem verídico daquele edifício Joelma, né? Quem conhece a história, que um irmão estava lá dentro, quando estava pegando fogo, e aí ele não tinha como sair, então ele se ajoelhou e foi pedir, entregar, né, o Espírito para Deus. Quando ele se deparou, ele estava lá embaixo, ele viu quando um anjo pegou ele, trouxe ele, tirou ele do fogo. O Mato Nascimento, quando estava dentro do carro dele, e o carro dele estava pegando fogo, ele se lembrou dos anjos de Deus. E ele foi tirado de lá dentro do carro dele, colocado lá na rua onde alguém podia ver ele. Então, existe as exceções de milagre mesmo. Claro, literalmente de fogo, entendeu? Exatamente. Mas na maioria é o exceção simbólico de milagres, exatamente. O texto lá está falando terminantemente de aflições da vida. Mas pode acontecer no sentido literal. Agora, no sentido literal é uma exceção. Isaías 43. Sim, vamos lá. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, o Jacó, que te formou, o Israel, não temas, porque estou contigo. Quando passares pelas águas... Olha a preposição aí, é quando? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelo rio, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chamas arderá em ti. Olha aí, tá vendo, presbítero Adonias? A irmã está falando e eu quero falar assim, isso aconteceu foi comigo. Foi em 98. Estava morando em Goiás. E aí, o prefeito, parece que era uma disputa lá do prefeito Alcimor, parece. E aí eu tinha ido para o centro de bicicleta, e aí quem conhece Luziane, ali em Trevo, que é aquele Centro da cidade, não pensa que é centro de Macumba, centro da cidade, que o senhor foi, né? Hã? Centro da cidade. Sim, mas aí quando eu venho voltando, tem o centro, ali tem o Trevo, né, que é onde tem aquele trevo. Aí tinha o lado que vinha de Brasília, né? Da lição pista dupla, né? Aí eu passei, foi do lado de lá, naquele tempo não tinha luz lá. Aí eu passei de um lado, aí tem aquele, onde eu fiquei aqui, aí vim aqui, já vim aqui, vim para Brasília, né? Aí eu passei tudo no escuro. Quando eu vi, e tinha uma parada assim, quando eu pensei para um lado, passei para o outro, tudo bem. Aí quando eu for chegando na parada, um carro, apareceu um carro branco, me pegou assim, ó, e eu não vi o carro, tudo no escuro. Aí eu senti uma mão, e nessa hora que a gente falou do anjo, me pegou assim, ó, me colocou por cima do carro, e aí me colocou lá do outro lado. A bicicleta minha ficou debaixo do carro, aí eu sentei e eu fiquei assim, todo assim, eu não entendi a forma que eu fiquei paralisado, sentado, sem poder me mover. E a bicicleta debaixo do carro e o carro parado. Aí quando eu consegui me mexer, me levantei,
Aí arrudiei ele assim, do lado do motorista, do carro, do lado do motorista. Aí eu falei assim, meu amigo, o senhor é doido, porque numa BR dessa aqui, o senhor andar sem um sinal, então pra cá, ele falou, doido é você. Aí deu uma ré no carro, aí só a bicicleta saiu debaixo da bicicleta, né? Estava lá embaixo. Aí eu saí e ele foi embora. Não lembro bem, eu sei que o carro era branco. Aí eu fiquei em pé, entendeu? Assim, peguei a bicicleta toda quebrada. Aí eu coloquei na porta e fui para casa. E tinha um público no bar. Aí já era mais ou menos quase 7 horas, era 7h30 que começava. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, aí tomei no fundo da mulher. Tomei meu banho, me arrumei e fui para o culto. E lá no culto, eu dei o meu testemunho, um livramento que Deus me deu. Eu não sofri sequer um arranhão, mas a bicicleta ficou toda quebrada. Amém. Glória a Graças Deus. Amém. Meus irmãos, vamos, só para me concluir rapidinho esse segundo tópico aqui, ainda falando sobre as artimanhas diárias, sobre a questão de colocar as heresias dele na música. Vou dar um outro exemplo para você agora é um corinho. Esse corinho, meu irmão, ele é muito antigo dentro da Assembleia de Deus. Mas vamos ver a heresia desse corinho? Ele foi cantado, inclusive foi até a irmã que cantou aqui, a pastora. Como foi aquele corinho? Essa é a nossa Olha só o que esse corinho diz. Essa é a nossa escola, a escola dominical. Uma escola como essa não existe outra igual. Eu vou logo direto no ponto. Quem trabalha aos domingos, o Senhor está roubando. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Isso é uma heresia. Quem trabalha aos domingos, o Senhor está roubando. Ninguém está roubando a Deus por trabalhar aos domingos. Primeiro que nós não guardamos dias. Nem o sábado está roubando. Nós não guardamos sábado, nós não guardamos dias. Está entendendo? Nós não guardamos domingo, nós não guardamos sábado, nós não guardamos dia nenhum. Nós não somos obrigados a guardar dias. O domingo, ele simplesmente foi o dia que Jesus ressuscitou. Ele se tornou um dia especial, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas não significa que nós temos obrigação de guardar o domingo, e se a gente não guardar o domingo, a gente está pecando, a gente vai para o inferno, a gente está roubando a Deus, e a gente não pode trabalhar no domingo. Isso não existe, meu irmão. Tá certo? Não existe. Tá Coitado dos médicos crentes. Hein? Coitado dos médicos crentes, vigilantes. Coitado dos trabalhadores vigilantes. Eu, quando era vigilante, meus irmãos, quando eu era vigilante, eu trabalhei muito no domingo, porque eu estava lá na minha escala que eu tinha que trabalhar. Eu ia tirar serviço no domingo. Mas não é por essa questão dos irmãos estarem trabalhando, não. A questão é que esse hino deixa subentendido como se o domingo fosse um dia de guarda para nós. O domingo não existe dia de guarda para nós, irmãos. Quem inventou esse negócio de domingo? Hein? Quem inventou o domingo foi para descansar. A Igreja Católica que inventou isso aí. Tá certo? Nós apenas estamos aqui porque hoje é o dia da nossa folga. Se a nossa folga fosse na segunda-feira, seria na segunda-feira de manhã que nós estaremos aqui. Tá certo? Agora vamos passar direto para o terceiro ponto. Terceiro ponto aqui é as implicações do arianismo, que nós temos apenas 15 minutos, meus irmãos. Eu não quero, dessa vez eu não quero decepcionar o meu pastor. Senão ele vai me dar cartão vermelho. Vamos lá. É isso. Vamos lá. Tô brincando. Vamos lá, meus irmãos, rapidinho. Implicações do arianismo. Ponto 1, a tradução do Novo Mundo. Eu quero apresentar para os irmãos a Bíblia da tradução do Novo Mundo, a Bíblia dos TJs. Quem não conhece vai conhecer hoje. Quem quiser pegar nela, eu nunca peguei numa Bíblia dos TJ, nunca abri a Bíblia deles. Eu não sei o que é que tem aqui por dentro, quais são as heresias que tem aqui. Eu vou mostrar para vocês, está entendendo, meus irmãos? As heresias que eles mudaram todo o texto da Bíblia. Só para vocês terem uma ideia. Gênesis capítulo 1,
Versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nessa Bíblia está aqui: e a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. A força, o Espírito Santo para eles não é uma pessoa, é apenas uma força ativa de Deus. Eles mudaram todo o texto e fizeram uma Bíblia exclusivamente para eles. Está entendendo? E adivinha quem foi que me presenteou essa Bíblia? Os próprios testemunhos de Jeová. Eu falei, venha, mano. É um instrumento de estudo para mim. Está aqui, pastor. Pode dar uma olhada aí. Gênesis 1, 2. E a força ativa, toda vez que a Bíblia deles se refere ao Espírito Santo, todos os textos na Bíblia que se refere ao Espírito Santo, está escrito lá Espírito Santo com letra minúscula. Quando se refere a Jesus como Deus, está escrito com D minúsculo. Vou mostrar para vocês. Vem daqui, pastor. Abra a Bíblia de vocês aí em João capítulo 1, versículo... Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Vamos lá para o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Princípio do verbo, o verbo estava com Deus, era Deus. Como é que está aí, pastor? Leia, por gentileza. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha como é que está aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, D maiúsculo, tá? Porque esse Deus aqui é o Deus Pai, estava com Deus, e o verbo era, aí está Deus, né? Aqui está, e o verbo era um Deus. E esse Deus é Deus minúsculo. Está aqui, pastor. Olha o que eles fizeram na Bíblia. E o verbo era um Deus. E Deus, um Deusinho ainda, um Deus minúsculo. Porque para eles, Jesus é um Deus de segunda categoria. Por que Jesus é um Deus de segunda categoria? Jesus é um Deusinho. Igual como na mitologia grega. Vocês já estudaram sobre a mitologia grega? A irmã que é estudante que deve saber do que eu estou falando. Tainá, a mitologia grega, né? Quem era o filho de Zeus? O Deus Zeus, que era o Deus, o maior Deus dos gregos, que vivia no Monte Olimpo. Ele tinha o filho dele. Um dos filhos de Zeus era o Deus Hades, o Deus supremo do mundo dos mortos. Então quer dizer que o Deus Zeus, o Deus maioral que habitava no Monte Olimpo, eles vinham para cá, para a terra, eles possuíam, eles se encarnavam em um homem aqui, tinham relações sexuais, está na mitologia grega, tinham relações com uma mulher ser humana, e dessa mulher ser humana nasciam os semideuses. Aquiles era um semideus. Ulisses era um semideus. Vocês já estudaram a história de Ulisses, de Aquiles, na mitologia grega? Pois os TJ estão querendo dizer que Jesus foi criado por Deus e agora Jesus é o Filho de Deus, mas ele só é o Filho de Deus, ele é um Deusinho, um Deus de segunda categoria, igual na mitologia grega. Está entendendo? É isso que eles afirmam, os TJ. Por que eu estou falando deles? Porque eles são os mais conhecidos, os mais comuns. Existem outras igrejas por aí também. Tá certo? Mas eles deturparam toda a Bíblia aqui, meu irmão. Eu não se preocupe, pessoal, que eu não vou jogar isso na internet. Isso aqui é só para ficar com meus arquivos. É interessante dizer que, assim, para os judeus, tem personagens na Bíblia que têm uma importância muito relevante, muito grande, né? Quando Davi, Abraão, Josué, Jacó, entre outros, né? E aí tem alguns desse grupo aí, que vamos dizer assim, são um pouco mais flexíveis, né? Aí eles colocam Jesus
até de igualdade da mesma importância a Jesus que tem esse patriarca para os judeus. Equivale Jesus como se fosse um camarada assim, de nome na história, como Davi, como Josué, como Abraão. Então tá, vamos encerrar então. Falta 5 minutos. Pastor, se eu passar no máximo vai ser 5 minutos, tá? Então, me permita terminar 10 para as 11, tá, pastor? Falta... Vamos lá, eu vou correr agora porque eu quero finalizar pegando alguns textos que eu separei aqui, textos aparentemente contraditórios, que são esses textos que eles apresentam para nós, para querer afirmar que Jesus não é Deus, mas é uma questão de interpretação, tá, meus irmãos? Aí qual é a estratégia dos TJ? A estratégia deles. Olha, eu já fui pesquisar tudo sobre eles, irmão, pesquisei tudo sobre os TJ. Quando foi a fundação, como foi que tudo começou? Meu irmão, vou dizer uma coisa para vocês, sem sombra de dúvida, é uma doutrina demoníaca. Eles já preveram a vida de Cristo 4 vezes já. Jesus não veio numa data que eles marcaram. Está entendendo? Então eles pegaram a Bíblia, distorceram todo o texto da Bíblia, fizeram uma Bíblia exclusiva só para eles, Nem a Igreja Católica não usa essa Bíblia aí que eles usam. Tá certo? Já que Josué, eu fiquei na Bíblia. Quando o senhor falou sobre a mitologia grega, a gente entende que é um conjunto de lendas e mitos para explicar uma determinada realidade, certo? Sim. Nesse caso, a testemunha de Jeová é inserida nesse contexto? Não, eu só fiz uma comparação. A comparação que eu fiz é o seguinte, que a mitologia grega, quando a gente vai ler ou estudar sobre ela, a gente vê que os deuses, tinha Deus que era filho de outro Deus, na mitologia grega. Eles habitavam no Monte Olimpo, tinha Deus que era filho de outro Deus. E eles desciam lá do Monte Olimpo, tinham relações com as mulheres e nasciam semideus. Então eu fiz uma comparação, fiz um paralelo da crença deles com a crença da mitologia grega. Então, quando ele explica essa realidade no contexto, é a realidade grega, é a realidade deles. É fantasioso. Exatamente. Então, Já vamos lá. rapidinho. Vamos lá, falando aí da testemunha de Jeová. Irmão, alguém aqui é testemunho de Jeová? Tá. Eu sou testemunho de Cristo. Então, Jeová para ele é Deus. Mas a Bíblia já fala, João 14, de primeiro. Ninguém vem a mim se não for pelo meu filho. Você já falou para ele. Quem morreu na cruz foi meu filho. Se você não passar por ele, não chega até a mim. Irmão, eu vou correr agora, tá? Eu mesmo vou ler o texto e vou ler corrido, porque o meu principal objetivo é dar atenção para os apontamentos que eu fiz aqui. Rapidinho. Tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão, tá? Por meio de uma versão. Há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada da tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa, tá certo? Veja alguns exemplos de suas falsificações. Isso que ele vai citar aqui, está escrito aqui, tá? E a palavra era um Deus, eu mostrei para o pastor Pedito ali. E a palavra era um Deus, e o verbo era um Deus, tá? Outra coisa, Deus com D minúsculo, visto que o texto correto e a palavra era Deus, com D maiúsculo, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que está escrito na nossa Bíblia, Tito 2,13. Na Bíblia deles nosso Deus, na Bíblia deles, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Já mudou. 2 Pedro 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Fala textualmente que Jesus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. De novo, eles botaram uma preposição que não existe. A preposição que não existe. Falei para os irmãos. Se você pegar um texto, você está fazendo uma redação, e aí você muda a posição de uma vírgula, ou você tira uma preposição e bota outra,
completamente o sentido do texto. Foi o que eles fizeram. Eles tiraram a preposição, tá? E botaram a preposição de, do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Eles mudaram a preposição, mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto grego para desvincular a divindade de Cristo. Ponto 2. Os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas, monistas, não existe trindade nem Jesus. O que é panteísmo, irmão? Panteísmo é aquela filosofia que acredita que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, se Deus é tudo e tudo é Deus, a natureza é Deus, os astros são Deus, essa cadeira é Deus, essa coluna é Deus, tudo é Deus, o homem é Deus. Isso é o que acredita os panteístas. Monista não existe, eles não creem na trindade nem em Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, por ver o Senhor Jesus como mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Tá? De Krishna. Outros grupos, o Jesus do Alcorão, os muçulmanos, por exemplo, não reconhece Deus como Deus, nem como Filho, não reconhece Jesus como Deus, nem como Filho, nem como Salvador, nem que Jesus morreu na cruz, nem que ressuscitou. As religiões reencarnacionistas, que são os kardecistas, os espiritistas, recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, não reconhecem sua singularidade. O Jesus dele não passa de mais um médium ou de uns grandes mestres filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Deus em forma humana. Amém. Amém. Agora eu quero aproveitar esses 5 minutos que me restam. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos rapidinho, tá? Os textos que os testemunhos de Jeová usam, alguns, não foram todos, são muitos. Mas eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 textos que eles usam para afirmar que Jesus não é Deus. Tá certo? Ou que Jesus não é igual a Deus. Se Jesus não é igual ao Pai, portanto ele não é o Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Um dos textos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Abre lá, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 1 João capítulo 11, versículo 3. O que é que está dizendo lá? Deus é o cabeça de Cristo. Está dizendo lá, olha meus irmãos, se vocês tiverem uma caneta e quiserem anotar esses textos, é muito importante, tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Deus é o cabeça de Cristo. Mas isso aqui em nenhum momento está dizendo que Jesus é menor do que o Pai, que Jesus não é poderoso como o Pai é poderoso, que Jesus não é o Todo-Poderoso. O fato do texto está dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, está se referindo, está falando de posição e não da natureza de Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Eu sou o teu cabeça, viu, Tony? Muito bem. A Bíblia diz que o homem, o marido, é o cabeça da mulher. Mas eu pergunto para vocês, isso muda a natureza da mulher? A mulher continua sendo mulher, é um ser humano. Muda a natureza do marido? O marido continua sendo um ser humano, igual a mulher. Muda a importância dela? Não, não muda. Muda a importância do marido? Não muda. É uma questão de posição. Quando está dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, está falando de hierarquia, está falando de posição, não está falando de substância, irmã Joana, nem de natureza. Tá certo? Então está solucionado esse problema. Se vocês verem na Bíblia dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, não vão ficar pensando que Cristo é menor do que Deus, tá? Não vão ficar pensando que ele é menor do que o Pai. Tá certo? Vamos para o segundo texto, Mateus capítulo 24, versículo 33, 36, diz assim, eu vou correr porque senão o tempo não vai dar. Se ele não sabe, olha o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 33, Jesus disse que o dia da vinda dele, ele disse, nem o Pai, nem o Filho sabe. Aliás, nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém sabe, senão somente o Pai. Então, isso significa que Jesus não é onisciente, que Jesus não sabe de todas as coisas? Significa que Jesus é um deusinho? Não, significa que ele estava na posição, falando como homem. Como homem, Jesus, ele se diminuiu,
Como homem, ele assumiu a forma humana. Como homem, ele se auto-limitou. Era isso que ele estava dizendo, como homem. Mas quando Jesus ressuscitou, lá no capítulo 1 de Atos, versículo 7, Jesus, ele afirmou que ele já sabia sim. Porque quando Jesus ressuscitou, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele já sabia, Jesus sabe exatamente a hora que ele vem. Ele sabe, porque ele é onisciente. Os discípulos perguntaram para ele, e sabe o que foi que ele respondeu? Os discípulos perguntaram: quando é que tu vai restaurar o teu reino? Que tu vem para restaurar o teu reino? Ele disse para os discípulos: olha, não vos compete saber hora ou data que o Pai estabeleceu para a sua devida autoridade. Quando Jesus falou isso, é como se ele estivesse dizendo: eu já sei, mas isso não é para vocês agora. O importante é que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder e depois saiam para pregar o Evangelho por todo o mundo. Jesus já sabia. Então o texto, em hipótese alguma, está diminuindo o poderio de Cristo, ou está dizendo que Jesus não é Deus. E eles usam isso aqui para querer convencer as pessoas de que Jesus não é Deus. Outro texto que eles usam muito, João 14, 28. Que Jesus falou: o Pai é maior do que eu já expliquei isso aqui. Em hipótese alguma, em maneira nenhuma, Jesus está dizendo que ele é maior, que ele é menor que o Pai. Está falando de posição, de hierarquia, mas não está falando de natureza nem de substância. E o Pai é da mesma substância que o Filho é da mesma substância que o Pai, o Filho é da mesma natureza que o Pai, o Espírito é da mesma natureza que o Pai, o Espírito Santo. Todos eles são da mesma substância, da mesma natureza, mas eles têm funções, hierarquia e posições diferentes dentro da Trindade. Tá certo? Então tá explicado já João 14, 28, o Pai é maior do que outro, Apocalipse 3, 14 e Colossenses 1, 15. Olha só, Apocalipse 3, 14 diz: o princípio da criação de Deus. Lá está dizendo que Cristo é o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14. Mas isso não significa que Jesus foi criado. Eles usam isso para querer afirmar: olha aqui como Jesus foi criado. Jesus não merece ser adorado porque ele não é Deus e porque ele é um Deus criado. Ele foi criado. Olha, ele é o princípio da criação de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Outro texto aqui que afirma a mesma coisa, Colossenses 1,15. Que ele é o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,16, tá? 1,15, 1,15, que ele é o primogênito. Agora eu vou explicar os dois textos. Quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito da criação, está no sentido de primazia. Em hipótese alguma, o texto está dizendo que Jesus ele foi o primeiro a ser criado. Porque essa palavra primogênito, ela dá a ideia de que ele é o primeiro que nasceu, o primeiro que foi criado. Lá no Antigo Testamento, essa palavra, quando fala-se primogênito, está falando do filho mais velho. Eu, por exemplo, sou o filho mais velho da minha família. Então, eu sou o primogênito do meu pai. Aí, como a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Deus, então, olha, ele foi o primeiro a ser criado. De tudo que Deus criou, ele foi o primeiro a ser criado. Mentira. Estão torcendo o texto. É cego guiando cego. O que o texto está dizendo é que Jesus, como primogênito, está no sentido de posição, de primazia, de preeminência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa palavra primogênito na Bíblia, ela tem várias aplicações. Nem sempre está significando o primeiro filho que nasceu, o filho mais velho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou nem citar mais texto, nem abrir a Bíblia, porque não dá mais tempo. Jacó, ele era o primogênito de Isaac? Ele era o primogênito de Isaac? Não. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Era para ser ele, né? Isso. Esaú nasceu primeiro. Mas lá em Jeremias 31, 24, Deus chama ele Jacó, meu primogênito. Por quê? Ele foi o primeiro que nasceu? Não, ele não foi o primeiro. Mas quando você vai lá para Gênesis 25, 23, você vê a profecia lá dizendo, quando a mãe dele estava grávida, os dois gêmeos estavam no ventre dela, o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre. E o maior, que é Esaú, que nasceu primeiro, ele disse: o maior servirá ao menor. Entendeu?
desde o ventre, Deus já estava dizendo que ele ia exaltar Jacó. Então Jacó foi colocado como primogênito, porque ele não foi nascer primeiro, mas Deus colocou ele numa posição de primazia sobre a família, sobre a nação. Ele se tornou ancestral de Cristo, ele se tornou o chefe do clã, ele se tornou o grande patriarca, dele veio as 12 tribos de Israel. Então é nesse sentido que Deus chama ele de primogênito, lá em Jeremias 31, 9. Vou dar outro exemplo para vocês, Davi. Davi, ele era o menor da casa dele. Ele era o filho bastardo, ele era o filho desprezado, ele tinha muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, Davi, ele era filho do pai, mas a mãe dele, era filho do pai dele, do Jessé, mas a mãe dele não era a mesma mãe dos outros meninos. Ele era um filho bastardo, ele era o menor, ele era desprezado pelos irmãos. Mas o que foi que Deus fez? Deus tirou ele de lá, de atrás das malhadas e colocou ele como uma posição de primogênito, dando a ele a primazia sobre a família, até sobre a nação de Israel. Ele foi o maior rei de Israel. E olha o que Deus fala em Salmo 98, 27. Eu coloquei a Davi como meu primogênito. Salmo 89, 27, não dá tempo mais de eu ler. Eu coloquei a Davi como meu primogênito, mas ele era o primogênito no sentido literal? Não. Então essa palavra primogênito, ela tem várias implicações na Bíblia. E Jesus, quando é chamado de primogênito, não quer dizer que ele foi criado, quer dizer que ele foi colocado como preeminência, ele foi colocado como soberano sobre tudo que Deus criou. E quando ele diz o princípio, que ele é o princípio da criação de Deus, não significa que ele foi criado, significa que tudo que foi criado se originou nele. É o que está escrito em Colossenses 1,16, que eu quero ler e já termino. Colossenses 1,16. Tudo que foi criado se originou em Cristo. É isso que o texto está dizendo. Que ele é o princípio da criação de Deus. Está dizendo que tudo que foi criado se originou nele. Colossenses 1,16, 17. Colossenses 1, 16, 17. Olha o que diz aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, seja soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Eu já entrego aqui para o pastor e peço perdão se eu extrapolei aqui no